apresentação de todos os integrantes daquele tema. Vamos lá? Painel 1. Painel 1, me escutam bem? Então vamos lá. Infratec, tecnologia e infraestrutura para revolucionar serviços públicos. Quem irá moderar os trabalhos é a diretora de Tecnologia e Transformação Digital da CCR, Cristiane Gomes. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Estamos muito felizes. Primeiro evento de tecnologia voltado para rodovias. Eu tenho um agradecimento especial aí para a BCR, que nos permitiu ter esse evento tão grandioso. E eu quero começar trazendo aqui para esse painel os meus colegas que vão aqui participar de um bate-papo. E espero que a gente possa levar para vocês aí algumas ideias, alguns insights, algumas provocações. Eu vou começar então convidando o Fernando Camacho, ele é executivo de investimentos do IFC, então vai vir aqui se juntar a nós para a gente ouvir, né, por parte de quem estrutura o projeto, né, quem cuida da estruturação do projeto, o que a gente tem aí em termos de Infratec, o que a gente tem de oportunidades e tudo mais. Obrigada, Fernando, pela presença. Quero chamar agora aqui também meu colega, né, meu parceiro ali da Eco Rodovias, o Afrânio, diretor de tecnologia da Eco Rodovias, também aí de longa data, né, Afrânio? Obrigada pela presença. Também vai aqui compartilhar conosco uma série aí de tecnologias, mudanças, cultura e tudo mais. Então, é muito legal tê-lo aqui, Afrânio. E por fim, eu quero chamar o Pedro. O Pedro também é uma pessoa que se juntou a nós aqui no evento. Pedro, muito obrigada. Prazer aí em tê-lo no painel. Pedro também, assim como outros aqui, né, se engajou aqui no nosso evento, está conosco justamente nessa construção, né, das rodovias do futuro. Então vai ser muito bacana as provocações que o Pedro vai nos trazer também. Então, obrigada aí pela presença. Vou pedir a todos aí para a gente se sentar e a gente começa o nosso bate-papo. Muito bem. O nosso painel aqui é o primeiro, né? Na verdade, essa simultaneidade de painéis é muito bacana. E o nosso aqui, ele traz até um pouco, né? Eu não vou falar de academicismo não, viu, Fernando? Mas, na verdade, ele traz um pouco até para a gente, né? O que é esse negócio de Infratec, né? Que a gente ouve tanto, que a gente se pergunta tanto, né? Tem a ver com tecnologia, tem a ver com digitalização, tem a ver com tudo isso. Então, eu queria começar aqui com o Fernando, né? O Fernando preparou aqui para nós algumas falas importantes e, de fato, para a gente desmistificar do que a gente está falando, né? O ministro falou aqui de revolucionar a infraestrutura. Isso, para nós, é um presente. E o Fernando vai mostrar um pouco como ele, à frente do IFC, está transformando o negócio de infraestrutura por meio do termo Infratec. Então, Fernando, por favor, fique à vontade. Obrigado, Cristiane. Não sei se podem colocar minha apresentação. Não sei quem que está comandando aí. Okay. Bom, enquanto não colocam só... Bom, ok. Bom, só para me apresentar, eu sou o Fernando Camacho, tenho trabalhado no IFC desde 2018, estudando projetos, né, no time de concessões e PPPs. Né, a gente tem tido um papel bem intenso, né, estruturando rodovias, nos programas de rodovias aqui de São Paulo desde 2015. E a partir de 2017 também a gente começou um trabalho também com muitos ativos, né, com o governo federal. Né? Então, começamos com 10 ativos. No governo passado, a gente conseguiu colocar mercado a Dutra, 153, a Rio Valadares, já com uma série de conceitos que eu vou abordar aqui na minha apresentação. E agora a gente tem também um lote bem grande, 6 rodovias do Paraná, né, e também a Rio BH, né, a 040, que
também vai ao mercado nos próximos meses, né? E aqui, bom, me deram o dever de casa aqui de começar, né, dar o pontapé inicial no tema de Infratec, né, tecnologia e infraestrutura para revolucionar serviços públicos. Está mudando aqui. Não sei se está... Opa, foi. Então, como a Cristiane falou, eu sou meio nerd mesmo, então sempre quando eu quero falar de um assunto novo, eu recorro aos livros, né? E eu peguei aqui a definição do Global Infrastructure Hub, né, do G20, que define Infratec como qualquer tecnologia emergente, né? A gente pode estar falando de um novo material, de uma máquina, um equipamento, uma tecnologia digital que tem aplicação em qualquer parte da cadeia da infraestrutura, né? Mas essa tecnologia emergente tem que atingir um objetivo dentre os 4 que eu coloquei aqui no slide, né? Então, primeiro, tem que reduzir o gap de infraestrutura, né? Então tem que aumentar investimentos, tem que melhorar a eficiência do investimento, incentivar a descarbonização, né, ou criar valor social, né? Então esse é o conceito técnico que a gente tem de Infratec. E eu acho que esse conceito é bem oportuno quando a gente observa o momento que a gente está vivendo, e aí não só em rodovias, mas também em outras infraestruturas, né? Em geral, a gente tem infraestruturas antigas que precisam ser modernizadas, trocadas, eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, né, como o que a gente teve aqui no litoral de São Paulo recentemente, uma crescente urbanização, o eterno problema de recursos escassos, problemas fiscais, o eterno problema de gap de infraestrutura, né, e também, finalmente, um aumento dos projetos, né? A gente está tendo projetos cada vez maiores, cada vez mais complexos, o que é natural nos ambientes de infraestrutura, né? Então, acho que todas essas novas tecnologias, elas vêm para deixar o nosso trabalho um pouco menos complexo, né? E daí eu já entro no tema rodovias, né? Eu dividi aqui o conceito de Infratec em 3 dimensões, né? Então, operação, né, novos modelos operacionais, novos compromissos. As infraestruturas hoje em dia têm que atender novos compromissos no que toca à sustentabilidade ambiental e social, e também novos usuários, ou seja, esses ativos eles estão tendo mudanças na forma como o usuário utiliza a infraestrutura, né? Isso vai ter impactos na forma como as concessionárias atuam na sua gestão, na implementação desses ativos. E aqui, com relação à operação, gestão e tecnologia, eu tenho vários elementos e muitos deles já estão presentes aqui nos projetos brasileiros, nos recém-licitados. Primeiro, pedagiamento eletrônico, né? A gente vê na Rio Santos, né, na Rio São Paulo, já a aplicação de pedagiamento eletrônico para longa distância. As chamadas managed lanes, né, para mitigar problemas de congestionamento em grandes metrópoles, né? Um conceito super inovador que a gente tem em algumas partes dos Estados Unidos, Canadá, e que está sendo aplicado, pelo menos contratualmente, já está no contrato da Rio São Paulo, né, que vai ser implementado nos próximos anos. Já está no contrato da Rio Valadares, vai estar no contrato da Rio BH, então conceito super interessante para mitigar problemas de congestionamento. Quando a gente fala também dos novos sistemas operacionais, né, o conceito de Big Data também vai estar presente, né, os sistemas sendo alimentados por uma série de dispositivos, seja de clima, de câmeras, etc., que vão alimentar esses sistemas, e esses sistemas vão reagir rapidamente de modo a melhorar a segurança viária, né, e a qualidade do serviço para os usuários, né? E, por fim, a questão de sistema de gestão de ativos, né? Ou seja, hoje os ativos, a manutenção dos ativos já é feita de uma forma proativa e não reativa, né? Isso minimiza os custos, isso melhora também a qualidade de serviço para os usuários, né? E aí a gente vai para a segunda dimensão, que é a parte de sustentabilidade ambiental e social, né? E, de fato, hoje, né, as exigências que a gente tem para esses ativos de infraestrutura é muito maior do que alguns anos atrás, né? A busca pela descarbonização, pelo conceito de net zero, está cada vez mais presente, né? Aqui no Brasil, a gente já tem, em alguns contratos, o conceito de carbono zero na operação, né? Então, as concessionárias têm a obrigação de mitigar, né, e neutralizar, né, as emissões no caso da sua operação. Eu acho que cada vez mais esse conceito vai avançando para a própria implementação e manutenção da infraestrutura, né? Então, a questão de reciclagem de asfalto é um negócio que está cada vez mais presente em muitos países, e acho que, aos poucos, isso também vai acabar virando obrigação contratual, né?
iluminação inteligente, geração, a rodovia ser autossuficiente em geração de energia também, com energia renovável, também então um conceito que, embora não contratualmente, né, as concessionárias já estão tendo iniciativas para implementar esse conceito. E por fim, pontos de recarga, né, e mais para frente, né, já em questões que já estão em experimentação, as chamadas charging lanes, né, ou seja, as pistas que vão carregando, né, os veículos elétricos enquanto eles vão passando nas vias. Então acho que, reparem que isso parece ser muita futurologia, mas nas próximas décadas esse ativo, mesmo um ativo de infraestrutura que a princípio é tão, né, pouco inovador, você vê que vai mudar muita coisa na forma de operação de uma rodovia. E por fim, o último conceito na questão dos usuários, né? Os usuários estão mudando, no seguinte sentido, a gente tem agora o conceito de automação. Então, com a automação, a gente vai conseguir melhorar muito a capacidade, aumentar a capacidade das vias, né? A palestra anterior que nós vimos tinha lá 3 conceitos de segurança viária. Primeiro era o do driver, né? Então, esse conceito de risco vai ser retirado da equação. Então, a gente vai conseguir melhorar muito a capacidade das vias. Né? Mas, por outro lado, isso também vai influenciar a forma como a gente mantém o ativo, né? Ou seja, os ciclos de pavimentação também vai mudar, né? Então, um ponto de atenção que você vê que novas tecnologias vão sendo introduzidas, mas as despesas, os investimentos também vão mudar, né? E os contratos vão ter que responder a todas essas mudanças, né? E aí, eu fecho aqui do meu lado de estruturador, né? Como é que a gente consegue incentivar novas tecnologias no Brasil, né? Acho que, primeiro, os estruturadores têm um papel muito importante de estar sempre buscando o que está acontecendo de mais atual, de mais inovador, mas sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de serviço para o usuário final, né? Então, acho que o estruturador tem essa obrigação de provocar os governos. É o que o IFC vem fazendo nos últimos anos e de fato, vem conseguindo melhorar os contratos junto com as parcerias com o governo federal, né, em especial também o estado de São Paulo. E além lógico, isso tudo sempre com sondagem de mercado, com uma atuação muito próxima do mercado, né? Ou seja, a gente tem que estar junto, governo e mercado, para melhorar esses contratos, né? E como é que a gente faz isso, né? Acho que a gente tem que sempre buscar, né, sempre que possível, né, qualidade de serviço e não contratualizar insumos, metodologias, né? Acho que isso dá mais flexibilidade para a concessionária buscar a sua melhor forma de operar e implementar o ativo, né? Mas, ao mesmo tempo, garantir uma certa flexibilidade contratual, né? Seja através das revisões tarifárias, quando a gente está falando de uma indústria de rede, seja através de uma revisão extraordinária, quando a gente tem a regulação por contrato, né, que vem sendo aplicada nas rodovias, né? Então, acho que esse também é um ponto importante, garantir essa flexibilidade para que os contratos possam ir também absorvendo, né, capturando essas novas informações, essas novas tecnologias. Então, minha mensagem aqui final eu vejo que o Brasil está no caminho certo. Acho que a gente melhorou muito os contratos de rodovias. Lógico, tem sempre o que melhorar, sempre o que avançar, mas acho que tem que preservar tudo que foi conquistado nos últimos anos, né? Em segurança viária também, a questão do IRAP é super importante, também vem sendo implementado, né? Então, acho que são questões de novas metodologias, novas tecnologias que têm a ganhar, né? Que têm a gerar valor social para os usuários finais. Obrigado. Obrigada, Fernando. Não, muito bacana. Eu acho que a gente, quando ouve, né, o Fernando falar, e alguns vários de nós aqui já estamos, né, em rodovias há muitos e muitos anos, a gente percebe que essa aceleração que aconteceu nestes últimos anos é algo que realmente é de tirar o chapéu. Então, e isso tem que nascer na estruturação, né? Claro que tem um outro pilar fundamental, né, Fernando e todos, né, que é essa parceria que também se intensificou nesses últimos anos, né? Aí está aqui o Marco, né, representando a BCR, que é um desses pilares. E o outro pilar tão fundamental, além do privado, né, que está super interessado em investir, em prestar um excelente serviço, é o governo. Eu acho que, de fato, né, esse tripé, ele vem cada vez mais fortalecido e a gente percebe isso e, principalmente, a partir disso, a gente consegue ver na prática. Então, agora, eu vou passar para o Afrânio a palavra para a gente já começar a olhar um pouquinho, né? Porque parece uma coisa tão distante, né, Fernando? Poxa, estamos falando de charging lane. Não, a gente vai ver aqui, a Afrânio vai falar, eu vou falar um pouquinho também, e depois o Pedro também, né? A gente não vai falar de futurologia, não. Nós vamos falar, de fato, de algo real, que já está implantado, funcionando e mais,
com a experiência do nosso cliente, do nosso usuário, sendo assim aprimorada de maneira como nunca foi. Então, Afrânio, passo para você para a gente já começar agora a tratar aí do que é real. Claro que tem muita coisa por vir também, né? Obrigado, Cris. Prazer estar aqui. Me permita só, antes de começar, agradecer a BCR, Marco, um super parabéns para a Luana aí também, que ajudou demais aí na construção do evento. É muito legal, Camacho, falar com você agora, participando de vários painéis online na época da pandemia, né? E a gente vê esse trabalho sendo construído, né? E a estruturação dos projetos cada vez mais incorporando, né, o feedback do setor e trazendo. Então, parte do que eu vou falar aqui você até já me respondeu, então é muito bacana da gente ver essa evolução. Se puderem colocar o meu slide, por favor, o primeiro slide só. Fala um pouquinho, né, do conceito de Smart Road. É um conceito derivado do conceito de Smart Cities, né, das cidades inteligentes, e muito que tem nas cidades inteligentes a gente também traz para as rodovias. Se a gente pegar, quem está mais antigo no setor aí, vai ver que as primeiras concessões de rodovias quase não falavam de tecnologia, né? Eu acho que a única tecnologia que existia era do sistema de arrecadação, do pedágio, e ainda era offline, né? Você ia nas praças lá com disquete para poder trazer a informação. A Cris não vai lembrar disso, mas eu lembro. O fato é que o mundo mudou, né? A conectividade, de certa forma, ela vira essa chave, e o mundo da tecnologia ele começa a trazer para a gente aí inúmeras oportunidades, né? A gente escutou aqui já nas palestras anteriores falando, né, do hipersensoriamento, né? Aquilo que a gente tem possibilidade, o IoT, a internet das coisas, em que a gente consegue colocar nas rodovias. É bem verdade que algumas das rodovias, até que no estado de São Paulo, já usam esse conceito, né, há mais de 20 anos, mas agora ele está popular, né? Ele está presente nos contratos como obrigação, e a gente vê parte das rodovias concedidas hoje muito bem aparelhadas, né? E a gente pode equiparar aqui as nossas rodovias concedidas às rodovias que a gente vê na Europa, às rodovias que a gente vê nos Estados Unidos, graças aí a um bom programa que vem se desenvolvendo, e também a tecnologia que nos apoia. Falando um pouquinho aqui, né, de tecnologias disponíveis, não querendo ser redundante, mas a gente tem a questão do IoT. Carregadores elétricos começam a fazer parte das rodovias. Hoje, dentro da EcoRodovias, a gente tem um programa também para instalação de carregadores com parcerias. Vamos falar depois de eVTOL, né? Então, como que vão ficar ali os eVTOLs nas nossas rodovias? É algo que a gente ainda não pensou, né? Mas vai exigir uma certa convivência. A questão dos hubs de mobilidade, né? Então, hoje a gente olha muito para a rodovia, mas a gente pensar num ecossistema como um todo, numa cidade como São Paulo, que tem várias artérias de rodovias, como que esse ecossistema lá na frente, a tecnologia com esse mundo de dados pode melhorar todo o entorno, né? Toda a região, e não somente uma rodovia específica concedida. Então, tarifas dinâmicas, as express lanes, muito comum nos Estados Unidos, né? Você ter ali a carona solidária também, fiscalizada depois com enforcement, com uso de tecnologia, materiais diferentes, tanto para pavimento quanto para a própria iluminação, né? Esses dias a gente falava até de hologramas de sinalização, né? Uma sinalização variável. Então a gente pensa em muita coisa que começa a se tornar realidade dentro do nosso dia a dia. Depois a gente vai falar um pouquinho de desafios de veículos conectados, a gente deixa para falar dos desafios depois, né? Mas quando a gente olha tudo isso, a gente vê, né, que a gente consegue contribuir de forma significativa com tecnologia para a fluidez, para a segurança e também para os aspectos ambientais. A partir do momento que eu tenho fluidez, tenho menos emissão, né? E também para os outros aspectos do ESG, né? A partir do momento que eu levo conectividade, exemplo do que nós estamos fazendo lá na Araguaia agora, a gente vai falar depois um pouquinho de conectividade com a Cris também, a gente também ajuda toda uma região e não somente a rodovia. Então, a rodovia hoje ela é uma artéria importante, a tecnologia na rodovia ajuda todo o entorno em vários aspectos. Eu deixo para falar depois dos desafios, Cris, né? Mas um pouquinho desse conceito que eu queria trazer agora, que dá gancho aí depois para as outras falas. Tá ótimo, obrigada, Afrânio. A Afrânio tinha que lembrar, né, da época do disquete, não é? Mas a gente viu isso no livro. Com certeza. Tudo bem. Não, vamos discutir sim, porque, claro, para toda novidade, para toda disrupção, tem desafios. Mas aí eu queria pedir ao Pedro, já para começar a nos provocar aqui, né? A gente vai usar exemplos, etc. e tal. Mas aí, Pedro, queria que você contribuísse conosco aqui, justamente trazendo, né? A gente está ouvindo muito falar carros conectados, né? Carros elétricos já né? Vamos dizer assim, já é algo real. Agora, carros conectados, interconectados,
eVTOL, carros voadores, não é? Hidrogênio. A gente já está vendo a rodovia hoje, né? O carro, ele, né? Pavimentar a rodovia, ou seja, o carro utiliza os seus pneus. Não vai ter mais carro com pneu daqui a pouco. Então, é o Pedro que veio aqui nesse painel justamente para tirar a gente um pouco, né, dessa realidade que já é tão futurística, para nos trazer aí um pouco do que está acontecendo e do que vai acontecer e como é que a gente se prepara para isso. Cristiana, eu não sei se vou estar à altura do desafio. Eu posso tentar fazer aqui tentar falar brasileiro, posso tentar. Se vocês não me tiverem a compreender bem, eu vou falar um pouco mais devagar, tudo ok, ótimo. Se começarem a sentir que eu estou a falar ou muito depressa ou não conseguem compreender alguma coisa, façam-me um sinal, ok? O futuro é muito aliciante e a gente pensa sempre que as soluções estão todas no futuro. Eu trabalho em tecnologia já há mais de 12 anos, represento uma tecnológica, mas eu tenho a noção de que isto é um processo que vai demorar muitas décadas. As tecnologias são difíceis de mapear, são difíceis de integrar, são difíceis de trabalhar muitas vezes, porque tem uma componente humana que é o processo e é o histórico da forma como as organizações se estruturam e trabalham umas com as outras. Queria só dizer que estou muito grato de ter esta oportunidade de estar aqui com este painel e convosco hoje aqui em São Paulo, no Brasil. Queria agradecer a presença de cada um de vocês que vieram cá a ouvir-nos e dar os parabéns pela organização e sobretudo pelo alinhamento do painel. Eu já tenho uns cabelos brancos e eu acho que aqui há 10 anos eu tive o emprego do Camacho. Eu fiz uma vida toda muito no setor público, tive quase 25 anos no setor público e virei agora para o dark side do setor privado em 2019, nesta tecnológica que é a Armis. E falar um bocadinho de desafios do setor público é falar um bocadinho dos próprios desafios que a Armis passa e nós não temos soluções. Vou dizer isto com toda a frontalidade, nós temos contributos para um conjunto grande de desafios que nós temos pela frente, como comunidade, como planeta, e que para nós estão mapeados aqui de uma forma mais ou menos reduzida nestes seis vetores. Desde, evidentemente, a questão da mobilidade sustentável e da obrigação de reduzirmos emissões, e aí a Armis tem desenvolvido parcerias, projetos, inovações, de coisas que estão agora também muito em voga na Europa e que eu gostava de trazer para aqui, os hotspots da mobilidade, que são os Mobility Hubs, mas em ponto pequeno, que fazem orquestração ou procuram fazer um pouco a orquestração dos diversos serviços de mobilidade na cidade, o transporte público, o shared bike, as scooters, o andar a pé. Tudo isso faz parte de sistemas de mobilidade mais inteligentes, mais sustentáveis. A criação de zonas de emissões reduzidas, que nós vemos cada vez mais e mais uma preocupação nas cidades europeias de criar centros onde se devolve o espaço ao peão, onde se deixa as pessoas e as bicicletas e as crianças poderem andar à vontade e se retiram um pouco o espaço para o veículo automóvel, e isto gera muitas tensões. É necessário criar alternativas para as pessoas poderem movimentar. Nós estamos habituados a levar o nosso carro todos os dias para o emprego, de repente ficamos a 10 km do emprego e agora como é que eu faço o meu last mile? Então tudo isso tem custos, tudo isso tem impacto e não é linear qualquer uma destas soluções. A questão da segurança rodoviária, nós nunca podemos falar de eficiência ou de tecnologia se estivermos a perder vidas. Portanto, a visão zero na estrada, de mortes zero na estrada, é um contributo muito importante que tem que estar sempre presente em todas as nossas ações. Falar de veículos conectados, autónomos, é a mesma coisa que falar de inteligência artificial, mas a inteligência artificial, se não tem consciência, mata sem remorso. E isso é um problema para aquilo que nós vamos ter que enfrentar no futuro, não é? Nós vamos ter que criar a consciência artificial. Isso é linhas de código, é software que tem que ser desenvolvido, que está por escrever e que tem que ser embebido, codificado nos nossos veículos autónomos, nos nossos veículos voadores, nos unicórnios que vêm aí no futuro com asas e que nos vão transportar, seja o que o futuro nos reservar no futuro. Tudo isso está por fazer e vão ser grandes as ambições. Eu não vou descrever todos estes pilares, mas melhorar a eficiência e digitalização. Esta questão da Infratec para nós, e a mensagem que eu vos queria deixar, mais importante, é um processo que começa, não tem fim. É uma arquitetura que tem que se construir de diversos componentes
com diversos sistemas, uns mais antigos, uns mais modernos. Temos que estar sempre a fazer um esforço de estar atualizados e sempre a fazer um esforço de perceber como é que há 10 anos as coisas funcionavam, como é que há 20 anos as coisas funcionavam, porque custou dinheiro a pôr aqueles equipamentos na estrada e eles têm que ser amortizados ao longo de vários anos de vida de uma concessão e têm que ser integrados, não podemos estar sempre numa lógica de deitar fora e comprar novo. Portanto, as questões da manutenção que sejam economicamente eficientes, a gestão multimodal dos diversos sistemas de mobilidade, são muitos os desafios do setor público e do setor privado e eu tenho que dizer com muita humildade, já disse, não temos soluções, temos contributos para essa discussão, para trazer para a mesa, para discutir em conjunto com os nossos parceiros. Tenho só um exemplo que gostava de partilhar convosco, que é um exemplo muito trivial de como juntar um centro de comando de uma cidade com o centro de comando do transporte público, que hoje coexistem de forma completamente desagregada uns dos outros e que a resposta da facilidade de interação entre os dois sistemas vem muito na lógica de construir arquiteturas standardizadas, de utilizar padrões e standards para a troca e fluxo de informações, coisas como horários planeados, posicionamento dos veículos e rotas. O grande valor da digitalização e dos dados não consegue ser colhido se nós não formos capazes de transformar esses dados em informação e informação de valor acrescentado que seja possível transpor de um sistema para o outro, atravessar um sistema para o outro. Em cima disso temos muita coisa ainda para fazer, desde sistemas que respondam a situações planeadas ou não planeadas, de emergência ou de catástrofe. O planeamento, a simulação de cenários é uma coisa que eu acho que vai estar cada vez mais em voga no futuro. Novamente colher o potencial do valor dos dados e apostar sim numa inteligência artificial, numa consciência artificial e termos a capacidade de usar essas ferramentas para nos apoiarem nas decisões estratégicas, para estarmos mais bem preparados quando um evento aparece, seja planeado como um jogo de futebol, um evento que traz 2 milhares de pessoas a um ponto da cidade e que é preciso acautelar os impactos do tráfego, seja uma chuvada forte que vem, infelizmente, pôr muita coisa em causa da forma como nos movemos. Estes sistemas têm que ser alimentados com os dados, têm que transformar informação para o operador, poder tomar decisões bem fundamentadas e que se ponham em equilíbrio todas estas muitas componentes que fazem parte deste sistema de mobilidade. É o meu contributo aqui para o painel. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Pedro. Não, muito interessante. Eu só vou te pedir agora o passador. Se puder colocar a minha apresentação, é só um disclaimer aqui, na verdade, a nossa moderadora não pôde comparecer. E aí eu estou com 2 chapéus. Mas eu vou passar um slide aqui, na linha do Pedro, que traz algumas dessas realizações já no nosso dia a dia. Então a gente fala de inteligência artificial, concordo plenamente que a consciência ela vem antes da tecnologia. Mas aqui a gente traz, e aí também é um tema que eu venho advogando, legislando há bastante tempo, né? Que nada disso acontece se a gente não unir, e o Pedro falou isso agora, né? Do exemplo dos centros de controles, que eles não falam a mesma língua. Só não está funcionando aqui, eu acho. Foi. O que eu trago aqui, e é uma provocação para todo mundo, né? Que é o seguinte, as coisas estão evoluindo e se a gente não se atentar à consciência antes da tecnologia, a gente só tem uma certeza, que tudo vai dar errado. E um fator de consciência, que aí tem a ver sim, dentro do mundo da tecnologia, é o exemplo do Pedro. Ou seja, existiam 2 mundos na tecnologia até pouco tempo atrás. Mesmo para quem não é de tecnologia, vai entender bem esses 2 mundos, né? Que é o mundo analógico e o mundo digital. Eram 2 mundos que não se conversavam. Tinha uma barreira, um muro de Berlim entre esses mundos. Até pouco tempo atrás. Aliás, a gente tem lá em casa ainda, não tem? Alguns itens que são analógicos. Então, ou seja, essa mudança vem acontecendo sim, mas esses 2 mundos ainda existem. E eles ainda coexistem muito fortemente dentro das empresas e dentro da infraestrutura. Então eu trago aqui uma provocação para nós, que primeiro, de tudo que a gente ouviu, da fala do ministro aqui de manhã, né, que ele falou de quantos projetos nós teremos e de quanto esses projetos irão, na verdade, impactar a vida de milhares e milhões de brasileiros, a tecnologia de fato se transformou em estratégica. Então esse é o primeiro ponto.
Eu acho que aqui já é uma consciência, né? Temos aí praticamente quase 2.000 pessoas no evento, né, Marco? E essa consciência já existe. O Fernando trouxe isso para nós, não é? A tecnologia é, de fato, estratégica para esses negócios. Mas não basta só a tecnologia ser estratégica. Como é que a gente quebra esse muro entre aquilo que era o mundo analógico e que agora é um único mundo? Né? E aí dentro da tecnologia a gente fala que esses dois mundos se chamam a tecnologia operacional e a tecnologia da informação. Até então existiam 2 salas separadas onde ficavam a galera da automação e a turma da tecnologia. É o desenho do Pedro. E essa é a minha provocação aqui dos meus slides. Essa divisão ou essa segregação, ela não vai nos conduzir para aquilo que a gente precisa de fazer. E não é lá no futuro não, é agora. E aí a gente traz isso, né? Aqui eu também trago, como o Fernando, também recorro aos livros, né? Por isso que eu falei que eu estou legislando de fato, né? Inclusive na academia. Por quê? Não tem como a gente trabalhar sem essa intersecção que aparece ali no slide. Antes a gente tinha a automação falando uma língua. A gente tinha a engenharia falando outra língua. E a tecnologia falando outra língua. Hoje a língua é a mesma. O padrão, o protocolo, o nome que a gente quiser dar, o framework, é único. Não tem mais essa divisão. Então, essa unificação, ela é base para que, de fato, a gente tenha essas equipes trabalhando, cada um com sua competência, porque essas competências continuam existindo e são fundamentais. Não dá para misturar a competência de tecnologia da informação e achar que o tecnólogo vai fazer o trabalho. Não vai. Mas essa integração entre esses mundos todos é um dos fatores fundamentais que precisa... muitas empresas já identificaram isso, existem muitos movimentos aí no mercado acontecendo, mas existem outras que essa consciência, de novo, não chegou. E sem isso, a gente não consegue entregar nem o hoje, quanto menos o que vem pela frente. Então essa é uma provocação, a gente vai falar de desafio na sequência, né? E aí antes eu trago algumas realizações. Lá no nosso caso a gente já fez essa integração há muitos anos atrás, quando a gente se deparou justamente com essa falta de sincronismo, né? Entre os mundos, a gente uniu isso tudo. E a gente tem aí algumas realizações bem interessantes. Então, trazendo para a vida real, a gente traz aqui o primeiro Free Flow do Brasil. Quando, em pouco tempo atrás, né, Fernando, estruturação de projeto ia pensar em conseguir conceber a primeira operação de Free Flow no Brasil. Ah, não, a legislação brasileira não funciona, a regulação não atende. Pronto. Parava na primeira página. Ah, não, a tecnologia funciona lá fora, mas aqui a especificidade brasileira é completamente outra e mais complexa. É sim, a gente vai ter um painel de Free Flow aí e o nosso parceiro vai dizer isso. Ele me disse, inclusive, acho que está aí o Carlos, que um projeto desse de um pórtico na Europa, eles demoram 18 meses, com a simplicidade da regra europeia. Aqui no Brasil a gente fez em 5 meses. Então a gente é capaz, a gente tem capacidade no Brasil. E aí vem aquele tripé que eu falei. Isso aqui só funcionou principalmente por conta desse esforço conjunto entre a NTT, o nascedouro do projeto, o IFC, o BNDES, enfim. Eles escutaram a gente, como bem a Frane falou, e está aí. O Free Flow está funcionando. E aqui tem de tudo. Tem de tudo, Pedro. Tem inteligência artificial, tem machine learning, tem o usuário fazendo pagamento via celular, via Pix, via WhatsApp, chatbot, os equipamentos todos identificando, classificando e cobrando e criando uma experiência super bacana que a gente está tendo assim, só elogios. E, enfim, é um aprendizado também. Então, essa é a primeira realização que eu acho que é importante a gente comemorar aqui nesse evento. Não vou dizer que foi fácil, de jeito nenhum. O time está aí e sabe só o que isso representou para todos. Mas um back-office funcionando, né? Porque a gente fala assim, não, ok, nós vamos dar fluidez, a gente está contribuindo com o meio ambiente, né? O usuário passa pelo Free Flow, mas tem um trabalho de enforcement de back-office fundamental. Que sem ele, como é que a gente garante que de fato esse projeto e esse processo realmente tenha uma vida longa e ele se perdure aí na realidade brasileira. Então é fundamental esse trabalho de back-office. Outros exemplos que a gente trouxe aqui, né? De novo, vida real. A gente falou, né? O Pedro também trouxe ali, utilização da inteligência artificial para tomada de decisão. A gente já usa inteligência artificial, por exemplo, para identificação, última telinha lá de baixo, para identificação de evasores no pedágio. O evasor do pedágio, ele gera vários prejuízos, não só financeiro.
ele gera acidente, ele gera um problema seríssimo depois para todos, né? Não é só para a concessionária. A gente já usa inteligência artificial, a identidade do veículo ela é reconhecida e a partir de várias imagens, milhões de imagens, a gente chega independentemente da placa estar visível ou não. E outros vários exemplos. Então, assim, a gente vem evoluindo muito bem nesse contexto. Por isso que eu coloquei a evolução até hoje, né? E agora vem aqui a minha provocação para todo mundo, né? E o futuro? Primeiro, a frase aqui de baixo já é o seguinte: o futuro não está lá, o futuro já chegou. Essa questão de digitalização já é realidade na infraestrutura, embora seja algo ainda, às vezes, discutido, questionado, né? Mas já é uma realidade. A estrada digital ela já existe, a rodovia do futuro ela já está presente hoje. E aí eu pergunto para vocês, olhando para esse mundo da expansão do AI, olhando para esse mundo de IoT, o Afrânio falou, né? Já existem inúmeros dispositivos alimentando aquilo que o Fernando apresentou. A gestão de ativo numa rodovia, para quem cuida de manutenção, é um desafio tremendo. São ativos lineares. Ou seja, como é que você faz? Hoje, no próprio contrato da RioSP que o Fernando apresentou, nós temos esse desafio. Ou seja, nós já vamos ter a IoT. E já temos em outros lugares, assim como a Frânio falou. Mas o que vem pela frente com a tecnologia 5G? A gente está ouvindo falar, né? 5G, a gente tem no nosso celular. Mas o que esse 5G traz para nós em termos de conectividade? O nosso usuário vai passar pela rodovia. Eu vou pedir até para o Frânio contar um pouquinho de um case que a gente está trabalhando em comum, inclusive. E ele vai ter conexão Wi-Fi. Ele vai ter uma conexão sem fio. Não é uma rede Wi-Fi como essa a gente tem aqui, não. Então, tá ali. E o 5G vem para a gente ainda ampliar mais ainda. E por fim, para eu passar a palavra para vocês, dentre os desafios, eu queria que cada um comentasse também, além dos próprios que todos identificam, como é que fica o tempero ali de cibersegurança. Quando a gente fala de tecnologia, não tem como não falar de cibersegurança. O risco, ele está exponencialmente aumentando a cada sensor que a gente coloca em qualquer lugar da rodovia, qualquer equipamento, qualquer câmera, qualquer detecção de incidente automática. Então, existe um risco ali. Como é que a gente vai trabalhar essa mitigação nessa velocidade que as coisas estão acontecendo? Então, eu passo a palavra aqui primeiro ao Fernando. E aí do Fernando, além dos desafios, Fernando, acho que todo mundo aqui quer ouvir de você. Além dos desafios, claro, mas principalmente o que de oportunidade você vai trazer para nós aí nos próximos contratos, né? Dado que vamos ter mais 35 concessões aqui. Então aí, Fernando. E aí depois eu queria, na sequência, a Frânio e Pedro, a contribuição de vocês também com relação aos desafios e também as oportunidades aí dentro desse futuro que já chegou. Obrigado, Cris. Primeiro, mitigar e minimizar uma gafe grave que eu cometi, não agradecer a BCR ao Marco, aí, um amigo do setor. Né? Parabéns aí, Marco, pelo evento. Está fazendo um trabalho excelente aí na BCR. Bom, começando aqui pelos desafios do lado do estruturador. Né? Assim como eu mencionei, a gente tem o papel de estar sempre provocando, né, governos para melhorar os contratos, mas sempre com a lógica de melhorar a qualidade de serviço. Né? E eu acho que quando o governo tem isso também, né, inserido na sua função objetivo, né, isso a gente consegue implementar de uma forma muito eficiente. Né? Eu lembro que em 2018, eu estava sentado com meus colegas da IFC pensando, e aí, o que a gente vai oferecer para o governo no caso da região metropolitana de São Paulo? Né? Isso há 5 anos atrás. Né? A gente tinha um problema que era o seguinte: a gente tem uma rodovia que conecta as duas maiores metrópoles do Brasil, né, com características super distintas. Né? A gente tem o que a gente chama de zona rural, que é o tráfego de longa distância entre as duas cidades, e a gente tem as duas regiões, né, nas proximidades de Rio e São Paulo, com um tráfego totalmente distinto, de curta distância. Né? Então era um problema de mobilidade urbana, um problema de fluxo de veículos, né, intenso, que não se resolveria com um aumento de capacidade. Você bota lá 10, 20 pistas e você ainda vai ter gargalos. Né? E a partir daí a gente falou, bom, como é que a gente resolve esse problema? Né? Vamos olhar o que tem de experiência internacional, tecnologia, o que a gente consegue oferecer. Né? E a gente foi estudar, né, o que estava sendo feito lá fora, e a gente chegou ao conceito de Managed Lanes, né, que utiliza pedagiamento eletrônico para reduzir congestionamento. Né? Você oferece
além das vias de graça que a gente tem, né, as vias marginais, você oferece uma via com uma qualidade de serviço melhor, só que você paga pelo quilômetro rodado. Então, com custo baixo, você consegue diferenciar categorias, né, de pessoas que vão chegar a seus destinos como eles chegam hoje, mas outras que precisam de uma qualidade de serviço melhor, você consegue, né, fornecer, né, esse melhor serviço com pedagiamento, né, de custo baixo. Então, acho que então esse foi um grande desafio que contou muito com a escuta do mercado também, né? Conversamos muito com as concessionárias, né? Conversamos muito dentro do governo, com a agência, com o próprio TCU, né, das oportunidades que estariam sendo geradas com a introdução desse novo conceito. Né, ano passado nós fomos, né, a Cris estava falando da velocidade de implementação do conceito de pedagiamento eletrônico na Rio-São Paulo. Né. Ano passado a gente estava indo para os Estados Unidos, né, para conversar no Chile e nos Estados Unidos com as fornecedoras de tecnologia. Né, vimos de fato que não existia qualquer gargalo, qualquer restrição com relação a você medir eixo suspenso, número de eixos, ou seja, não era um problema tecnológico, é uma questão mais de organização, operacionalização e implementação daquele conceito. Né? E acho que um trabalho conjunto aí de governo, né, e as concessionárias, a gente vê o conceito sendo implementado agora. Né? Então acho que existe ainda um trabalho grande de absorção disso, né, de gestão mesmo dos contratos. Acho que é um desafio quando você implementa uma nova tecnologia. Você tem do outro lado lá um fiscal de governo que precisa também, né, se adaptar a essas tecnologias. Então, acho que tem um momento aí de gestão até que isso funcione normalmente, né, o que é natural. É o que está sendo feito na Rio-São Paulo, né, o chamado sandbox regulatório. Né? E eu acho que depois disso a gente vai pensando em novos passos. Né? Acho que tem muita coisa para ser feita no conceito de sustentabilidade. Né? A gente começou aí com a questão de operação, né, mas acho que dá para avançar na implementação. Lógico que quando a gente fala em sustentabilidade, em geral a gente está falando em mais custos no final, ou o usuário final ou o governo. Né? Muitas questões têm um benefício econômico, claro, mas não financeiro. E aí o governo tem que também olhar e, através do seu custo-benefício, entender se vale a pena implementar. Então acho que, mas na questão de sustentabilidade, acho que tem muito espaço para atuar. Né? Já está acontecendo muita coisa em reciclagem de asfaltos, coisas que acho que podem levar o setor de rodovias a um degrauzinho a mais na questão de descarbonização. Né? E eu acho que, aí com relação aos usuários, né, quando a gente fala de automação, eu acho que à medida que essas tecnologias não vão avançando, a gente vai sendo empurrado para introduzir isso nos contratos. Né? Então, dependendo da velocidade, talvez no curto prazo a gente já tem que pensar nisso. Né? Então, vamos ver como é que as coisas evoluem lá fora e aqui no Brasil. Né? Então, é isso. Obrigada, Fernando. Que bom. Então, vamos continuar trabalhando juntos, né? Tem 35 contratos aí pela frente, Fernando. E como disse o ministro, tem filé mignon, mas tem aqueles outros que a gente vai ter que ser hábeis, né? Para justamente ter criatividade. Pegando esse teu gancho, Cris, acho que o pedagiamento eletrônico, ele vem também para ajudar nessa questão. Né? Quando você... Hoje, antes da estruturação da Dutra, se eu não me engano, acho que 7% dos usuários pagavam para utilizar a via. Né? Quando você passa a usar o conceito de free flow para longa distância, né, você coloca mais gente nessa equação e você gera mais equidade tarifária. Né? Então, acho que esse é um passo que o governo tem que dar. Tem que pensar em free flow longa distância para várias rodovias troncais. Acho que com isso a gente consegue colocar mais gente na equação e viabilizar projetos que hoje não são viáveis. Né? Bem lembrado, com certeza. Na Dutra, Fernando, menos de 8% na configuração anterior, né, realmente pagava o pedágio. Ou seja, o restante, principalmente aqui na região metropolitana, né, a grande massa daqui realmente não utilizava a passagem pelo pedágio e naturalmente não pagava. Então, vamos lá, Frânio. Desafios e oportunidades. Falar um pouquinho de desafios e oportunidades. Pedir para colocar o slide, por gentileza. E começando aqui em desafios e oportunidades, né, o que é legal de falar é que hoje tecnologia deixou de ser um grande desafio. Né? A gente tem muito mais tecnologia disponível do que aquilo que a gente consegue consumir.
O grande desafio está muito nas palavras do Pedro, né? Como orquestrar, e da Cris também, né? Da nossa consciência, de como a gente conseguir orquestrar tudo isso. A gente fala muito mais hoje, né, da tecnologia falando do negócio, o negócio falando tecnologia, e é muito legal ver o governo falando de tecnologia também. Então, a abundância de tecnologia tá aí na nossa frente, e orquestrar tudo isso nem sempre é fácil, né? Você conseguir saber o melhor uso da tecnologia, que case aplicar e como aplicar, é um dos grandes desafios que a gente tem. Sem dúvida traz o desafio do cyber, né? Já te respondendo, né? Com tanta tecnologia, com tantos parceiros, né? Com tantas fontes diferentes, o desafio do cyber fica cada vez maior, né? No passado, você comprar tecnologia, você batia na porta de 1, 2 vendors e tinha toda a tecnologia disponível na sua mão. Hoje não. Hoje você tem N fornecedores, né? Aqui é um exemplo disso, né? A quantidade de patrocinadores que a gente tem, e é um pedacinho só, a ponta do iceberg do que a gente tem disponível. Um outro aspecto que eu gosto muito de falar quando a gente traz o assunto de tecnologia para rodovias é o aspecto cultural, né? O Camacho falou um pouquinho aqui também, né? Não vai dar certo, né? No Brasil não funciona. E esse é um pensamento errado que a gente tem às vezes sobre a gente mesmo, né? Porque a gente tem dúvidas sobre a adaptabilidade, mas o Brasil consegue introduzir tecnologias numa velocidade muito rápida. Veja um Pix, né? A quantidade de transações Pix que nós temos diariamente, e foi introduzida de uma hora para outra. Não sei se o Pedro conhece, mas são transações bancárias que você faz a partir do celular online, Pedro. E redes sociais, né? O Brasil adota redes sociais numa velocidade incrível. E a gente tem sim, né, uma capacidade de se adaptar muito grande, a gente tem que aproveitar isso. Naturalmente precisa de estímulo para novo comportamento. A gente viu o professor Harry falando aqui, né, tem estímulos para um comportamento seguro, e posso também ter o estímulo no sentido do enforcement também, que é algo que naturalmente precisa de evolução. Então pode ser estimulado tanto pelo benefício de fazer o certo, de seguir aquele caminho, ou eventualmente pela punição de não fazer aquilo que é correto. Mas a gente precisa realmente olhar aqui o aspecto cultural, e um exemplo clássico do nosso setor é o tempo que a gente levou para colocar a cobrança para o cartão nas praças de pedágio, com um monte de mitos, e que hoje a gente vê quase no Brasil todo mundo usando, né, e com bastante sucesso. Depois, a gente vai falar dos desafios econômicos, né? O Camacho falou aqui a questão da sustentabilidade, né? Como é que a gente traz, às vezes, as questões ambientais para dentro do contrato, e elas vão acabar parando em pé ali, para não olhar nem o governo, nem o usuário. Eles costumam ser superados com o tempo, né? Quando a gente olha todo o aspecto econômico, com o tempo a gente vai achando alguma solução. Pegando os veículos elétricos, a gente falou aqui dos charging lanes, né? Já estão disponíveis do ponto de vista tecnológico, né? Que é o carregamento do veículo na via. Mas você imaginar destruir pavimento para colocar indutores, para conseguir fazer esse carregamento, é um investimento que não se paga, né? O próprio carregador elétrico comum, hoje a gente já tem dificuldade em fazê-lo viável. Os veículos elétricos por si só, né? Uma tecnologia que está aqui, a gente já pode comprar, mas ainda pouco acessível, né, para o cidadão comum, mas vai chegar. E aí quando a gente fala, poxa, consegui colocar veículo elétrico na rua, aí vem o desafio da bateria, dos insumos para a bateria, e depois gera, né, a hora que ele reduz o preço, sobe o preço de novo, porque o preço da bateria sobe. Então é uma briga que a gente tem com o fator econômico para poder fazer a viabilização disso, mas eu acredito que o tempo, né, muitas vezes a nossa criatividade, a capacidade de desenvolvimento das universidades, da indústria, eles acabam superando isso. Mercadológicos, padrões, a Cris falou em padrões também, né? Hoje a gente fala em iluminação inteligente, usar o exemplo da iluminação inteligente, ela está disponível. Agora você imagina uma malha rodoviária de mais de 4.000 quilômetros, você tem que trabalhar eventualmente com 3, 4, 5, 6 players diferentes, e eles não conversam a mesma língua, o que significa que você tem que ter 5, 6 sistemas diferentes para fazer a gestão da iluminação. Então a gente precisa se organizar, tem uma oportunidade aqui, mas se a gente não fizer isso, o fato é que a gente vai ter ali um desafio tecnológico muito grande para orquestrar tudo isso. Veículos conectados, né? A gente vai para os Estados Unidos, tem um padrão, vai para a Europa, tem outro, o Brasil também já está seguindo outro caminho. Que padrão a gente vai adotar, né? Como que a gente viabiliza isso? Porque tem a proteção de mercado. O mercado faz isso muitas vezes para se proteger, faz muitas vezes isso para poder chegar na frente. Então, é algo que hoje é um desafio, não é um impedimento, mas sem dúvida no nosso dia a dia ele acaba trazendo aí boas dificuldades. Aqui, não podia deixar de falar agora dos nossos desafios regulatórios, né? Temos que ser bastante honestos, a gente tem visto bastante avanço, né, em todas as frentes, mas o fato é que como a inovação vem, quando ela surge, ela não está se preocupando, né, com caixinhas, com leis, com regulamentos, ela surge. Exemplo é o Uber. Né? O Uber nasceu
né, tem a revolta dos taxistas, mas no final do dia ele está aí com a gente. E aí a legislação tem que correr atrás para tentar regular, para tentar acompanhar. A mesma coisa no nosso setor. Então a gente tem uma série de inovações que a gente está falando. A Cris falou do 5G, a gente está até um passinho atrás, né, tentando levar o 4G para as rodovias, o exemplo que a gente tem lá na rodovia da Araguaia, mas a gente enfrenta um cenário, né, regulatório que não está pronto, né, e a gente tem que enfrentar, a gente tem que fazer essa página virar e a gente vai sair do outro lado. O desafio a alteração regulatória é usualmente morosa, envolve muitíssimos atores. Então, para você conseguir levar a inovação para dentro dos contratos, né, ou para uma nova legislação, leva tempo, leva conversa, né, e você tem que conciliar muitas vezes interesses que são diversos e distintos. Aí, desafio para o Camacho aqui, né, contratos de longo prazo. Né, por mais que vocês sejam brilhantes, certamente, né, é difícil prever daqui 5 anos, quiçá daqui 30 anos, aquilo que a gente vai colocar dentro dos nossos contratos. Então, a flexibilidade dos contratos, tanto para incorporar novas tecnologias com facilidade, mas também para tratar a obsolescência, que é o caso dos callbox, né, ele tem que ser um mecanismo simples, né, tem que ser alguma coisa mais ágil. Segura, sim, né, tem que trazer a segurança jurídica, mas tem que ser algo que traga para a gente a agilidade que a gente precisa. É um sofrimento muito grande hoje acompanhar dentro de um contrato de concessão a evolução tecnológica. A gente poderia trazer mais inovação com mecanismos aí mais ágeis regulatórios. E hoje, parte das soluções, próximo painel aqui, dando spoiler, painel 4, vou falar de drone um pouquinho, né? A gente começa a ver soluções que envolvem multiagências, né? Então você pega um drone conectado com rede 4G, você tem a ANAC, você tem a Anatel, você tem a NTT. E a gente precisa conversar a mesma língua, né? E conseguir fazer com que isso se viabilize, porque é um desafio, né? E mais uma vez, né? A tecnologia ela não respeita muito essas fronteiras. Então a gente precisa trazer essa conversa, ela fica mais complexa, mas é muito bom de ver, né? E de perceber que existem mecanismos hoje que estão nos ajudando nisso. O Sandbox é um deles, né? Nós temos o Sandbox lá na Ecorodovias, com a GasWin, a CCR lá com o Multilane Free Flow, e ele ajuda, né? Ele acelera, ele avança esse processo todo. Então o caminho está bem traçado, acho que tem alternativas, a gente vê essa vontade, o próprio Camacho trouxe na apresentação dele da gente ter contratos que tratem essa flexibilidade, mas eu acho que um dos grandes desafios de todos eles que a gente traz aqui, esse é um dos grandes desafios para a gente trazer parte das inovações para dentro dos nossos contratos. Operacionais e de segurança viária, que é um conceito, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de platooning. Platooning é quando você tem um caminhão, né, que é um caminhão mestre, que pode ser autônomo ou guiado por alguém, e depois você tem uma sequência de outros caminhões que simplesmente seguem o caminhão mestre ao longo da rodovia. Tecnologia posta, tecnologia testada, mas imagine você viajando e encontrando uma fila de 6, 7 caminhões andando grudadinho, porque eles precisam estar mais próximos um do outro, né? Como é que você lida com a segurança viária, a cooperação com ultrapassagem? Então, é um desafio operacional. A mesma questão do drone, né? Você tem o drone, mas você tem desafios. Você não pode sobrevoar a área militar, por exemplo, né? E como que você lida com isso para colocar ele dentro de uma operação rodoviária do lado de uma base? É o caso nosso de Anápolis, ele tem base militar do lado. Como é que o drone sobrevoa ali do lado? E o outro aspecto, quando a gente fala aqui na questão dos drones, dos veículos, o algoritmo, gente, ele é diferente da gente que age muitas vezes por instinto, ele é programado, ele é pensado. Então, quando eu coloco um veículo autônomo e coloco um algoritmo que ele tem que tomar uma decisão, e por vezes uma decisão ética difícil, que é entre salvar a vida do motorista ou de um transeunte, né, de quem é a responsabilidade disso. Então, quando a gente fala muito em veículo autônomo, eu acredito muito na direção assistida, mas acredito que o veículo autônomo não vai chegar tão rápido, não por uma questão tecnológica, mas por uma questão responsabilizatória, né? E por fim, não trouxe aqui, acabei esquecendo de colocar um último item aqui, a própria infraestrutura muitas vezes, né? Hoje você tem o estado de São Paulo, que já está bastante, pela própria população, pela própria economia, com uma infraestrutura bastante posta em termos de eletrificação, em termos de conectividade, mas quando você vai para o interior do Brasil, por vezes você trabalha 6, 7 meses no gerador numa praça de pedágio porque você não consegue levar energia elétrica, né? Lógico, entram questões sustentáveis, né? Fotovoltaico entra com uma possibilidade sustentável e alternativa para isso, mas são desafios que a gente ainda enfrenta num país tão grande quanto o nosso, né? O que é bom, né? O público que resolve isso está todo aqui, né? Somos todos nós. Então eu vejo muita vontade de todo mundo resolver e tenho certeza que com isso,
né, a gente vai conseguir chegar do outro lado, vai entregar a nossa rodovia do futuro cada vez mais cedo, como você falou, rodovia do futuro agora. Então, obrigado, Cris. Muito legal, Franion, sensacional. Foi ótimo esse sobrevoo aí. O que não faltam são desafios. Mas eu também sou do time do Afrânio, ou seja, cada desafio desse nos abre aí uma janela de inúmeras possibilidades. Muito legal. Pedro, agora é contigo. O que você traz para nós de desafios, né? Imagino, lógico, você está na Europa, lá isso, de fato, né? Esses desafios podem ser alguns similares, idênticos, mas existem outros. Mas só para compartilhar conosco aqui um pouco aí, para a gente aprender contigo. Com todo o gosto. Não sei se vão aprender comigo. Eu acho que os problemas que vocês, os desafios que nós temos pela frente no Brasil, no mundo, são os mesmos. Tenho viajado muito pelo mundo inteiro. Tenho tido a oportunidade de estar em várias geografias e várias culturas no mundo inteiro. Tive uma fase minha muito engraçada que trabalhei na Comissão Europeia, exatamente nesta questão de fundar ou criar uma fundação para os veículos autónomos, para a camada de digitalização dos serviços, e a Comissão Europeia é uma casa muito, muito interessante, e é uma das coisas que eu gostava de partilhar convosco na reflexão que estamos a fazer em conjunto aqui. A Comissão Europeia é uma instituição que atrai talento. Nós, nos corredores, uma em cada 5 pessoas que nos cruzamos no dia-a-dia na Comissão Europeia é absolutamente brilhante. Pode ter 22, 24 anos, pode ter 45, pode ter 60 anos, ser homem, ser mulher, indiferente, mas uma em cada 5 pessoas vai deixar você com o queixo caído. É impressionante a quantidade de talento que existe lá, então essa gente e esse talento ao serviço de políticas para a promoção dos valores europeus, para a promoção daquilo que são os valores culturais e também financeiros da Europa. E sublinhando, a Comissão Europeia está lá ao serviço da Europa, ao serviço do crescimento económico, ao serviço do emprego qualificado, portanto tem que se afirmar no mundo. É um desafio gigantesco e, concordo, a tecnologia era vista e é vista ainda pela Comissão Europeia como uma peça absolutamente estratégica nesse caminho. Portanto, a aposta na tecnologia é incontornável. O caminho que estamos a fazer de construção da infraestrutura digital também é incontornável. Lições que eu acho que vale a pena partilhar convosco aqui, algumas reflexões boas que eu acho que vale a pena partilhar. 2. A primeira é que a tecnologia, como estavas a dizer, já há tanta abundância que não é por falta de tecnologia que as coisas não vão acontecer. Há muitas, muitas opções tecnológicas para fazer. Então o desafio é da governança, é como é que nós podemos, e aqui setor público e privado, e outra vez fazendo do exemplo da Comissão Europeia, podem, através de programas de cofinanciamento, regulamentos que introduzem standards, que introduzem padrões nos fluxos de dados, que garantem que há interconectividade entre os sistemas, entre os players, entre os stakeholders, e isto são discussões que é o que mais se faz na Comissão Europeia, é discutir. A gente discute 24/7 e com 28 Estados-membros todos ao mesmo tempo, portanto é muita discussão e muito pouca conclusão, muito pouco sumo. Mas o sumo que saiu desta discussão toda é muito interessante numa coisa. O setor público e o setor privado vão ter que trabalhar de forma mais próxima, se quiserem tirar partido da tecnologia. Questões como a inclusão, a equidade, que não são de negócio, mas que trazem para cima da mesa a questão das smart cities e também das smart villages, não é? Onde é que estão os serviços das populações mais do interior? Onde é que estão os serviços para as populações mais envelhecidas? Como é que a tecnologia pode acompanhar o nosso próprio envelhecimento e as nossas próprias diferenças de necessidades ao longo da vida? Portanto, e essas questões, quando são trazidas para cima da mesa em conjunto com a pressão de crescimento económico, são discussões complexas e difíceis de tirar conclusões. Mas, claramente, vamos ter que trabalhar mais próximos. Uma das questões que é prática é os diálogos nas licitações. Portanto, o estágio de fazer uma licitação não é um caderno de encargos, um edital completamente fechado. Há um processo de diálogo, de consulta pública com diversas entidades interessadas, setor público, setor privado. Elas são ouvidas. E é um processo que vai amadurecendo até se chegar então ao edital,
com a pré-qualificação de algumas entidades e associações que podem estar melhor colocadas para poder responder então a esse desafio mais societal. É uma tendência que eu vejo como boa referência e cada vez mais presente no mundo. E a outra, acho que é muito prática também, muito tecnológica. Há a regulamentação europeia que obriga que cada um dos Estados-membros crie aquilo que se chama um ponto de acesso nacional, que é o ponto de acesso nacional é um ponto digital onde tem que ser congregada ou ser disponibilizado ou acessível dados em muitas categorias de segurança, a eficiência, a tempo real, de serviços de viagem, de serviços de tráfego em tempo real, para serem reutilizados por terceiros. E isto alguns podem ser de forma gratuita, outros podem vir com termos e condições, com algum custo, porque é evidente que quem arranjou os dados teve um investimento e teve que fazer por lá chegar e vai querer ter uma contrapartida depois de partilhar esses dados com terceiros, mas a regulamentação vem dar esse conforto, que há a obrigação de partilhar. E, portanto, pôr os dados em standards para que possam efetivamente ser permeáveis aos diversos sistemas, que haja efetivamente um espaço para se poder falar em orquestração e interação entre diversos sistemas. Eu acho que estas duas mensagens seriam aquelas que eu gostava de deixar para vocês. Muito bacana, Pedro. Eu só vou acrescentar, então, muito bacana, um desafio adicional, na verdade 2. Eu acho que a gente falou aqui praticamente de muita coisa, né? Um deles, nessa última fala do Pedro, né? Bacana saber que tem essa iniciativa. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Quanto mais próximo a gente chega do usuário, a gente tem a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, ela também precisa, né, ela é nova aqui no Brasil, a GDPR é um pouco mais antiga, mas de fato ela também tem que estar sendo revisitada. Por exemplo, algo dessa natureza. Hoje a gente tem uma dificuldade, nós temos alguns convênios, poucos, por exemplo, para rodar o Multilane Free Flow, a gente precisa acessar aquele motorista, aquele proprietário. E aí? Eu não posso fazer isso, eu não sou dona do dado, então eu preciso consumir dados, hoje dado público. Então, de fato, acho que esse é um ponto da lei aqui também, de novo cai na regulação, né, que também precisam, essas leis adjacentes, podemos falar assim, né, além da própria regulação do contrato de concessão e por aí e tal, essas adjacências também precisam de evolução. E o outro desafio aqui, para fechar, que eu queria contribuir também aqui no painel, é o desafio de gente. Como a Frânio bem falou, estamos todos aqui. Mas, de fato, a gente percebe que aí no mundo de tecnologia, e a gente está lendo isso em todos os lugares, não é? É um setor que hoje já está carente de profissionais. Então, nós temos um desafio tremendo, nós todos aqui, de formar pessoas, desde a educação básica, universidade e por aí tal. Porque, dada essa nova realidade, está faltando hoje. Imagine como é que vai ser esse futuro. Então, de novo, olhando o desafio, mas a oportunidade de profissionais formados nessa área, ela é imensa, aqui e no mundo inteiro. Então, também fica aqui o desafio, mas fica aí a provocação para que, de fato, existe muito, muito espaço para todo mundo. E aí o nosso painel está chegando ao fim. Eu só queria aqui, então, agradecer de novo aqui o Fernando Camacho, o Afrânio e o Pedro. Acho que foi um bate-papo muito legal. Eu aprendi muito e eu espero que vocês também tenham tido aí, né, além do compartilhamento de tudo que a gente falou, mas algumas provocações e que vocês saiam daqui realmente para a gente poder fazer com que esse mundo se torne cada vez mais conectado e a gente realmente ajude ao Brasil, né, naquilo que o Pedro bem falou, né? A gente precisa criar soluções para a sociedade brasileira e essa é a nossa missão principal aqui. Então, muito obrigada aí pela audiência, obrigada de novo, Marco, pelo painel, pelo convite e pela oportunidade. Obrigada.